Hey everybody! Eu sou o Leonardo de Mello e essa é a nossa quarta aula de como aprender inglês com diálogos. Nessa aula, a gente vai estudar esse diálogo que está aparecendo aí na tela. Ele fala sobre como abrir uma conta de banco. Então, se você está vendo esse vídeo no YouTube, não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like. E também, para você não perder nenhuma aula, você pode entrar na minha lista de e-mail que você vai ser avisado de todas as novas aulas. O link vai estar embaixo na descrição do vídeo. E também, no final da aula, eu vou te mostrar como você coloca esse material em prática para você conseguir aprender todo o conteúdo da aula. E depois que terminar a aula, não esquece de baixar o material que vai estar na descrição do vídeo, em PDF e MP3 para você colocar em prática. Mas antes de mais nada, você precisa se concentrar para você conseguir aproveitar o máximo possível da aula. Então fecha o WhatsApp, fecha o Instagram e foca aqui na aula para você conseguir absorver o máximo possível comigo. Então, antes da gente começar, eu vou tocar aqui o diálogo para você ver se você consegue entender alguma coisa. Então, vamos lá. How are you doing today? Great, thanks. What can I help you with? I would like to open a bank account. What kind would you like to open? I need a checking account. Would you also like to open a savings account? That's fine. In order to open these accounts, you need to deposit a minimum of $50. I want to deposit $300. I'll set up your accounts for you right now. Make sure to put $150 in each account. Então, agora que você já ouviu, provavelmente você não entendeu muita coisa, mas a gente vai estudar esse diálogo para você entender praticamente todo ele. Então, vamos lá. A menina começa falando, How are you doing today? How are you doing today? Como vai você hoje? Aqui, how are you doing significa como vai você ou como você está, tanto faz. Ou tudo bem também, a mesma coisa, mesmo significado. Se você já assistiu Friends, então você viu que o Joey, ele fala muito isso. How you doing? Ele não fala how are you doing? Ele fala how you doing, mas é a mesma coisa, mesmo sentido, mesmo significado. Então, how are you doing? Como vai você? Ou como você está? Ou tudo bem? Coisa do tipo. How are you doing today? Como você está hoje? Isso aqui você traduz tudo junto e não palavra por palavra, senão pode perder o sentido. Então, aqui tem frases de exemplo. How are you? Frases de exemplo de como você pergunta se a pessoa está bem, como ela está. Então, how are you? Como você está, ou tudo bem, você traduz do jeito que você quiser. How are you? Como você está? Aqui, how. Como are, está, you, você. Como está você, ou como você está, ou simplesmente, tudo bem. E aqui mais um. How's it going? Como está, ou tudo bem. Isso aqui traduz tudo junto, não traduz palavra por palavra, senão perde o sentido. Então, how's it going? Como está, ou como está você, como vai você, tudo bem. Eles falam assim, então a gente simplesmente aceita e aprende do jeito que eles falam. Então a menina pergunta, How are you doing today? Como vai você hoje? Great, thanks. Great, thanks. Ótima. Ótima. Obrigada. Great, ótima, tem outros sentidos também, mas nesse contexto significa ótima. E aqui é ótima e não ótimo, porque é uma menina que está falando. Se fosse um cara, um menino, era ótimo e não ótima. Então, great, ótima. Thanks, obrigada. Você pode falar thanks ou thank you. Mesma coisa, obrigada. E você pode reparar que também não tem feminino e masculino. Então, great, ótima ou ótimo, mesma coisa. E thanks, obrigada ou obrigado. Depende de quem está falando. What can I help you with? Com o que eu posso te ajudar? What can I help you with? Com o que eu posso te ajudar? Aqui tem uma coisa interessante. Eles falam com with, aqui. Com what, o que. Can I, eu posso ou posso eu, help you, te ajudar ou ajudar você. Então, eles invertem bastante aqui. E a gente fala, com o que eu posso te ajudar? Ou como eu posso te ajudar? Mesma coisa, mas eles falam o que posso eu ajudar você com. Ou simplesmente, com o que eu posso te ajudar. Por isso é importante aprender frases e não palavra separada para você aprender pelo contexto. Porque senão, se você aprender palavra separada, palavra por palavra,
vai ficar muito confuso. Então você aprende isso aqui tudo junto e fala isso tudo junto, ao invés de tentar montar a frase. Você simplesmente copia a frase que você já estudou bastante, já repetiu bastante. Então ela já está na tua cabeça. Você não precisa criar ela, porque ela já está lá. Você ouviu muito, você estudou muito ela. Então você simplesmente, quando você for usar, você lembra dessa frase. Então, how can I help you with? Com o que eu posso te ajudar? E aqui é can I, ao invés de I can, porque é uma pergunta. Se fosse uma afirmação, seria I can. Como é uma pergunta, é can I. Posso eu ou eu posso, depende. Então, pergunta, aqui o can vai para trás. Se fosse afirmação, o can viria para frente. Então, what? O que? Can I? Posso eu ou eu posso? Help. Ajudar you, você, with. Com. Ou com o que eu posso te ajudar. What can I help you with? Com o que eu posso te ajudar. E aqui outras maneiras de falar a mesma coisa. How can I help you? Como eu posso te ajudar? Como eu posso ajudar você? How? Como? Can I? Eu posso ou posso eu? Aqui é uma pergunta, por isso é can I ao invés de I can. Help. Ajudar you, você. How can I help you? Como eu posso te ajudar ou como eu posso ajudar você? What can I do for you? O que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? What? O que? What can I? Posso eu? Eu posso. Do. Fazer for you. Por você. What can I do for you? O que eu posso fazer por você? Aqui eu vou falar uma coisa que eu tenho reparado bastante, que é quando a pessoa está falando rápido ou a pessoa fala bastante gíria, ela fala ya e não you. Então, se você ouvir for ya, significa por você, a mesma coisa. For you ou for ya, mesma coisa, por você. What can I do for you? O que eu posso fazer por você? What can I help you with? Com o que eu posso te ajudar? I would like to open a bank account. Eu gostaria de abrir uma conta bancária. I would like to open a bank account. Eu gostaria de abrir uma conta bancária. I would. Eu iria. I would like. Eu gostaria. Aqui o would é o iria aqui no final das palavras. Então, ele pode ser iria ou iria no final das palavras. I would like, eu gostaria. E like é gostar. I would like, eu gostaria de. I would like to open, eu gostaria de abrir. To open é um verbo. To open, I would like to open, eu gostaria de abrir. A bank, um banco. Account, conta. Então aqui eles falam banco conta e não. Eles falam bank account, banco conta e não account bank. Então a gente traduz como conta bancária, mas eles invertem aqui. É bank account e não account bank. Por quê? Não importa, você simplesmente aprende que é desse jeito. Eles falam desse jeito, então a gente simplesmente aceita e fala assim também. I would like to open, eu gostaria de abrir, a bank account, uma conta bancária. Bank é bancária ou banco. Aqui nesse contexto é bancária. I would like to open a bank account, eu gostaria de abrir uma conta bancária. E aqui frase de exemplo com would. I would do, eu iria fazer. I would, eu iria. I would do, eu iria fazer. Ou simplesmente eu faria. O iria aqui, ó. I would like to, I would do, eu faria. Ou eu iria fazer. I would run, eu iria correr. I would, eu iria. I would run, eu iria correr. Ou eu correria. Você pode traduzir do jeito que você quiser. Só saiba que would é iria ou iria no final das palavras. I would like to open a bank account. Eu gostaria de abrir uma conta bancária. What kind would you like to open? Que tipo você gostaria de abrir? What kind would you like to open? Que tipo você gostaria de abrir? What? Que ou qual, você traduz do jeito que você quiser. Você pode falar que ou qual. What kind? Kind é tipo. What kind? Que tipo ou qual tipo
would you like? Aqui é iria você gostar, to open, de abrir ou abrir. Would you like? Você gostaria? Isso aqui você traduz tudo junto. Aqui o would tá atrás porque é uma pergunta. Se fosse uma afirmação seria you would like. Aqui é afirmando. E would you like é uma pergunta. Então, para fazer pergunta, você simplesmente inverte. A afirmação, você fala you would like. E para pergunta, would you like? What kind would you like? Que tipo você gostaria? To open, de abrir. What kind would you like to open? Que tipo você gostaria de abrir? Isso aqui foi a menina do banco que perguntou. E a cliente respondeu, I need a checking account. Eu preciso de uma conta corrente. I need a checking account. Eu preciso de uma conta corrente. Eu preciso de, I need a checking account. De uma conta corrente. Checking account é conta corrente. Então, você traduz isso aqui tudo junto e como se fosse conta corrente. Uma coisa só. Checking account, conta corrente. Não traduz palavra por palavra. Traduz tudo junto. Checking account, conta corrente. I need a checking account. Eu preciso de uma conta corrente. E needs aqui é precisar. No caso, I need, eu preciso. Ou eu preciso de. E aqui o a é uma. I need a checking account. Eu preciso de uma conta corrente. Would you also like to open a savings account? Would you also like to open a savings account? Você também gostaria de abrir uma conta poupança? Aqui, would you also like? O would aqui no começo porque é uma pergunta, tá? Invertido. You also aqui é também. Então, would you also like? Você também gostaria? Se fosse aqui, would you like? Você gostaria? Would you also like? Você também gostaria? Então, traduz isso aqui. Would you like? Você gostaria? Would you also like? Você também gostaria. To open. Você também gostaria de abrir. E uma savings account. Conta poupança. Savings account é conta poupança. Checking account é conta corrente. Então, savings account, conta poupança. Checking account, conta corrente. Would you also like to open a savings account? Você também gostaria de abrir uma conta poupança? Aliás, novamente o would aqui é o iria aqui no like, no gostaria. Would you also like? Você também gostaria. Would you also like to open a savings account? Você também gostaria de abrir uma conta poupança? That's fine. Tá bom. That's fine. Tá bom. Aqui o that é a contração de that is. That is fine, mesma coisa. That is fine, tá bom, isso é bom. Isso aqui é como se fosse uma expressão, então você traduz tudo junto, significa tá bom, está bom, isso tá bom. Mesma coisa. That's fine, tá bom. Ok, mesma coisa. That's fine, tá bom, isso é bom. In order to open these accounts, you need to deposit a minimum of $50. In order to open these accounts, you need to deposit a minimum of vou escrever aqui assim, $50, para ficar mais fácil de você entender. Vai ficar um pouco na frente da câmera, eu acho. Ah, não. Coloca aqui em cima, depois eu abaixo. In order to open these accounts, para abrir essas contas, você precisa depositar um mínimo de $50. In order to é uma expressão, significa para que, ou com a finalidade de, com o objetivo de. É esse o sentido de in order to. E aqui atrás do bloco de notas tem uma frase de exemplo para eu explicar melhor, para você entender melhor. Daqui a pouco eu tiro o bloco de notas da frente. In order to, in order to open. Para abrir these accounts.
essas contas. You need, você precisa, you need to deposit, você precisa depositar a minimum, um mínimo of the $50 dólares. In order to open this account, you need to deposit a minimum of $50. Para abrir essas contas, você precisa depositar um mínimo de $50. Agora deixa eu tirar da frente. In order to help you. Aí continua, blá blá blá, alguma coisa. Para que eu possa te ajudar. Aí continua. In order to. Para que, ou a fim de, com o objetivo de, com a finalidade de. Help you. Te ajudar, ajudar você. Aí continua alguma frase. In order to help you. Para que eu possa te ajudar. Com a finalidade de te ajudar. Com o objetivo de te ajudar. Esse é o sentido. In order to, para quê? Com o objetivo de, a fim de, com a finalidade de. Então, in order to open this account, you need to deposit a minimum of $50. Para abrir essas contas, você precisa depositar um mínimo de $50. E aqui eu coloquei um... Cadê meu mouse, porra? Aqui, ó, coloquei um uma a mais, não precisava disso daqui. In order to open these accounts, para abrir essas contas, então aqui você ignora esse uma. In order to open, para abrir, these accounts, essas contas, you need, você precisa, to deposit, depositar a minimum, um mínimo of the $50 dólares. I want to deposit $300. Eu quero depositar $300. I want to deposit $300. Eu quero depositar $300. I want, eu quero. I want to deposit. Eu quero depositar. Aqui o to, muita gente talvez não saiba, mas o to aqui é para formar o verbo. I want to deposit. Eu quero depositar. Aqui o R aqui. I want to deposit. Eu quero depositar. Aí você poderia falar I want to run. Eu quero correr. I want to eat. Eu quero comer. Então o verbo é to eat. É esse o verbo. I want to deposit. Eu quero depositar. 300. 300. Para falar 300 em inglês você fala 300. $300. $300. I want to deposit $300. Eu quero depositar $300. I'll set up your accounts for you right now. I'll set up your accounts for you right now. Eu vou abrir suas contas para você agora. E você pode ter percebido que eu também traduzi esse diálogo bem ao pé da letra. Se fosse uma tradução mais fluente, seria um pouco diferente. Mas mais ao pé da letra é mais fácil de explicar e é mais fácil para você entender. Se fosse uma tradução mais fluente, seria um pouco mais complicado para eu explicar e para você entender. Por isso, está um pouco mais ao pé da letra. Então, all aqui, all é a contração de I will, eu vou, I will ou all. Mesma coisa, I will ou all. Eu vou set up. Set up é um phrasal verb, significa abrir. Tem outros significados, tem vários significados. Nem sei quantos tem, mas ele pode significar configurar, abrir. Eu acho que significa fazer esquema para alguém também. Tem vários outros sentidos, significados. Mas nesse contexto, por isso que é sempre importante aprender as palavras dentro de frases, para você entender pelo contexto e não palavra por palavra, senão você iria se confundir com todos os significados que os phrasal verbs têm, que as palavras têm. Então, dentro de frases, elas estão dentro de um contexto, então fica muito mais fácil para você entender e para eu explicar também. All set up, eu vou abrir ou eu vou configurar, depende de como você quer traduzir. Your accounts, suas contas. Your, suas accounts, contas. For you, para você. Right now, agora ou imediatamente. Right now é como se fosse uma expressão que significa agora mesmo, imediatamente. Então, é isso o sentido de right now. Novamente, você traduz isso aqui tudo junto. Você não traduz palavra por palavra. Right now é imediatamente ou agora mesmo. E set up, você também, como é um phrasal verb, você traduz tudo junto. Não para falar set e up, é
simplesmente set up, uma palavra só, é um phrasal verb. Então você não fala sets e up, é set up. Então, all set up, eu vou abrir your accounts, suas contas, for you, para você, right now, agora mesmo, imediatamente. E aqui uma frase exemplo com set up. How to set up your new computer. Computer. Como configurar seu novo computador. How to set up, como configurar your new, seu novo computer, computador. How to set up, como configurar your new, seu novo computer, computador. Então a menina fala, I'll set up your accounts for you right now. Eu vou configurar ou eu vou abrir suas contas para você agora. A conta poupança, que é savings accounts, e a conta corrente, que é checking accounts. Make sure to put $150 in each account. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Vou colocar um pouco para o lado para não ficar na frente da câmera. Certifique-se de colocar $150 em cada conta. Make sure é como se fosse uma expressão e significa certificar-se de fazer alguma coisa ou ter certeza de fazer alguma coisa. Nesse contexto aqui é a mesma coisa, ter certeza de ou certificar-se de. Make sure, certifique-se de. Make sure to put, certifique-se de colocar. Put significa colocar. Make sure to put, certifique-se de colocar. E aqui você traduz isso aqui tudo junto. Make sure, certifique-se de. Ou tenha certeza de. Make sure to put, certifique-se de colocar. 100, 150 dólares. In each, em cada account, conta. Então, make sure to put $150 in each account. Certifique-se de colocar $150 em cada conta. E aqui uma frase de exemplo com make sure. Every night I make sure that the doors are locked. Toda noite eu me certifico de que as portas estão trancadas. Every night, toda noite, I make sure, eu me certifico de, that, de que, the doors, as portas, estão locked, estão trancadas. Make sure to put $150 in each account. Certifique-se de colocar $150 em cada conta. Então, esse é o fim do diálogo e agora a gente vai ver como você coloca em prática. Para você colocar em prática esse diálogo, você precisa ouvir o diálogo e ler a transcrição do diálogo ao mesmo tempo, pelo menos 10 vezes por dia. Quanto mais, melhor. Menos do que isso não é bom, porque aí não vai entrar na tua cabeça. Então, pelo menos 10 vezes por dia você pode ouvir. Eu acho que ele tem 30 segundos, então dá para você ouvir, sei lá, umas 30 vezes por dia, talvez até mais. Então você também vai só ler a transcrição do diálogo várias vezes ao dia também. E quando você não puder ouvir e ler, ou só ler, você vai ouvir. Então você vai ouvir o diálogo quantas vezes você puder. Se você estiver dirigindo, dentro do ônibus, ou caminhando, correndo, na esteira, lavando a louça, qualquer coisa que você não puder ler, mas você puder ouvir, então você vai e ouve. Quantas vezes você puder. Quanto mais, melhor. Então, se você puder ouvir, sei lá, 30 vezes por dia, manda ver. Só tem 30 segundos, então 30 vezes não é muita coisa. Então, quando você estiver lavando a louça, dirigindo, dentro do ônibus, estiver correndo, estiver na fila do mercado, qualquer hora é hora para você ouvir e ler o diálogo. E você pode achar, é pouquinho, coisa do tipo. Mas se você juntar todos esses pedacinhos de estudo, tipo, tá na fila do mercado, tá na esteira da academia, tá lavando a louça, tá fazendo a comida, tá fazendo o café, isso dá, sei lá, 1 hora de estudo, 1 hora ouvindo inglês no seu dia, 2 horas ouvindo inglês no seu dia, é muita coisa ao longo prazo.
Por exemplo, em uma semana, você está ouvindo 1 hora por dia, são 7 horas em uma semana só de inglês. Se você está ouvindo 2 horas, 14 horas por semana só de inglês. Então você vai fazer isso durante 7 dias. E após 7 dias, você pula para outro material. Então é isso. Para você colocar em prática, você vai ouvir e ler pelo menos 10 vezes por dia. Você vai só ler várias vezes por dia, quanto mais você puder, melhor. E você também só vai ouvir várias vezes por dia também. Então é isso, é assim que você coloca em prática e até a próxima aula.